Delegado que está com a gente, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, delegado Ulisses Gabriel, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, delegado, o que levou o governo do estado, qual o senhor representa, o braço que é da Polícia Civil, a devolver esse terreno ao município blumenauense? Bom, inicialmente nós temos que esclarecer o que aconteceu. No ano de 2022, tramitou um documento aqui para a Delegacia Geral. Eu não era delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, e esse documento tramitou no sentido de que a Prefeitura de Blumenau tinha a intenção de fazer a doação de um terreno para a Polícia Civil, onde seria construído um complexo, e esse terreno situado aí no bairro Fortaleza, próximo à BR-470, um terreno de cerca de 11 mil metros quadrados. E, então, ocorreu essa tramitação e a Prefeitura de Blumenau impôs, para que a doação ocorresse, que o orçamento do Estado e o orçamento da Polícia Civil contemplasse, para o ano de 2023, esta obra orçada em aproximadamente 10 milhões e meio de reais. Nós assumimos o governo do Estado no ano de 2023, com o governador Jorginho, e como todos sabem, um problema crítico na questão orçamentária, onde foram prometidas várias coisas. Eu fiz pelo governo passado que não foram cumpridas. Eu fiz um levantamento de informações, identifiquei que no ano passado, então, o governador disse que poderiam fazer a doação do terreno, que ele entregaria aí o valor de 10 milhões e meio para a construção dessa obra. Porém, como eu disse, a Prefeitura de Blumenau impôs que o nosso orçamento contemplasse esse valor de 10 milhões e meio para a doação do terreno. Em nenhum momento nós devolvemos o terreno. Nós só informamos que nós não temos um orçamento de 10 milhões e meio de reais para a construção desta unidade no ano de 2023. E informamos também que, diante dessa circunstância, nós não teríamos como receber esse terreno vinculado a esse compromisso de colocar esses 10 milhões e meio de reais do orçamento para a construção dessa unidade. Para se ter uma ideia, Alexandre, a Polícia Civil de Santa Catarina tem cerca de 4 mil colaboradores, 405 prédios, 2 mil viaturas. E o orçamento total da Polícia Civil de Santa Catarina para 2023 é de 79 milhões de reais. Para se ter uma ideia, os 2 helicópteros que fazem atendimento de saúde pública consomem cerca de 6 milhões e 200. Aí nós temos os terceirizados que fazem limpeza de delegacia, estagiários, outros contratados. Nós temos que manter essas 2 mil viaturas com gasolina. Nós temos que manter as unidades policiais em funcionamento, pagando energia, água. Então, nós temos toda uma estrutura que acaba consumindo desses 79 milhões, 78 milhões e meio, sobrando apenas 500 mil reais para o ano de 2023 para investimentos. Então, nós não temos como alocar 10 milhões e meio de reais para a construção desse imóvel com essa vinculação de que nós, para receber o terreno, nós temos que colocar esse valor para fazer a construção. Nós não temos esse valor de 10 milhões e meio neste momento e não temos como cumprir essa exigência da Prefeitura de Blumenau para fazer a doação do terreno. Não é que nós estamos devolvendo, não é que nós não queremos o terreno, não é que nós não queremos construir. Nós queremos construir. Nós temos esse objetivo de contemplar Blumenau. Só que hoje o orçamento nos impede de fazermos essa construção. Mas nós não estamos deixando de investir em Blumenau. Nós vamos entregar 8 viaturas e 26 computadores, no investimento de quase R$1 milhão para Blumenau. Nós estamos resolvendo um problema aí complexo, que é a cela da central de plantão policial, porque não sei de que forma que foi locado um prédio aí na cidade de Blumenau para uma central de plantão sem cela. Isso é uma situação que agora aparece para nós resolvermos, algo que foi feito no governo passado, fora a questão da primeira delegacia de polícia, que está extremamente problemática, mas
vinha se arrastando essa situação com falta de manutenção, e isso não acontece só na Polícia Civil, isso acontece na saúde pública, isso acontece na educação, e nesses 4 meses de governo, então a gente tem procurado resolver todo esse conjunto de problemas sem deixar de atuar nas nossas operações policiais. Nós aumentamos em 49% o número de operações policiais, 49% a mais de busca e apreensão, 11% a mais de prisão, diminuímos os feminicídios em Santa Catarina, diminuímos os latrocínios, diminuímos os roubos e aumentamos a apreensão de cocaína em 300% e de maconha em mais de 100%. Então a gente está trabalhando muito, só que esse custo aí de 10 milhões e meio para esse ano, a gente não tem condição de fazer esse empenho desse valor para poder construir essa obra. Vamos, é o que delegado, nós informamos. Delegado, vamos lá, vamos por partes. Deixa eu me deixar um pouquinho também, eu já consigo otimizar a sua fala também aqui, a nossa entrevista. Vamos lá. Delegado, 10 milhões e meio é necessariamente que seja colocado este ano, não dá para colocar no orçamento, a gente entende, mas então não tem devolução. Inclusive, tal conduta, manifestação sua, trouxe uma certa indignação do prefeito, o chefe do executivo municipal, o prefeito Mário, dizia assim, por força de legislação precisa haver uma manifestação do governo do estado, a manifestação do delegado, o senhor no caso, e inclusive a delegada regional, se for o caso, não gera uma devolução automática. O senhor está dizendo que o governo do estado não está devolvendo o terreno ou não está aceitando o terreno? Não, o governo do estado falou que esse terreno, para a gente aceitar, a gente não tem como colocar os 10 milhões e meio. A gente quer o terreno, nós queremos o terreno, mas nós não temos orçamento para esse ano. Mas aonde está a obrigatoriedade que os senhores têm que colocar 10 milhões e meio? Explica isso para o cidadão de Blumenau, por favor. Isso está no pedido, na demanda municipal, que diz que para fazer a doação eles precisam fazer com que isso esteja previsto no nosso orçamento. Eu vou pedir para a produção, por gentileza, eu vou pedir para a produção entrar em contato com a Prefeitura de Blumenau, porque não é isso que está chegando a gente aqui. Eu posso te mandar, inclusive, Alexandre, eu posso te mandar, inclusive, todo o processo que eu tenho aqui, o meu ofício onde eu informo que nessas condições de ter que colocar esse valor, eu não tenho condições de fazer. Uma coisa é o senhor mandar, outra coisa é ter um documento da Prefeitura de Blumenau que diz que o senhor tem que colocar os 10 milhões e meio esse ano. Aí essa é uma outra situação. Se o senhor tem os dois, por gentileza, eu quero receber. Sim, eu vou encaminhar para o senhor. Tá. Outra coisa, R$280 mil é o valor que custa para montar a carceragem onde tem a central de polícia hoje e a segunda DP, que o senhor teve, inclusive, recentemente em Blumenau, naquele caso grave, aquele atentado que ocorreu, aquele ato terrorista que aconteceu aqui em Blumenau, no CI. Aí o senhor teve na central. Realmente concordo com o senhor, montar uma delegacia sem ter uma cela para deixar o preso de forma temporária de passagem ali é um absurdo. Mas tem R$280 mil, que é o custo dessa carceragem. O senhor também vetou? Não. Isso vai ser realizado. Eu só acho estranho o fato de ter sido locado sem que tivesse uma cela. Isso foi uma situação. Mas o recurso está disponibilizado e a gente vai fazer a execução dessa situação o mais rápido possível. Não tem nada com relação a essa questão de não concretizar a cela na delegacia de polícia. O senhor foi suplente deputado, né, estadual, se eu não estou enganado, o senhor foi candidato a prefeito no sul do estado também, em Orleans, sabe muito bem como é que são as leis, a dificuldade que um executor, um gestor público tem das limitações, né? Eu acho que dentro de tudo isso aí, mas enfim. E também o senhor é sabedor que, sabe, o delegado, eu sou obrigado a abrir aqui, como diz na gíria policial, abrir um pouco o jacaré, falar um negócio para o senhor aqui. A gente anda tão preterido no Vale do Itajaí com relação ao governo do estado e algumas atitudes, que quando o senhor fala R$1 milhão para vir para Blumenau, investimento, viaturas e outras coisas mais, enfim, adequações necessárias, a gente acha muito pouco daquilo que o governo do estado arrecada aqui de tributos em termos da região do Vale do Itajaí, sendo a terceira cidade de Blumenau, é a terceira no estado que mais põe dinheiro nos cofres públicos. E a gente tem uma série de coisas que acontecem aqui que nos deixam, claro, com um pé atrás, entendeu? Então, diante de uma situação, por exemplo, como essa do complexo da Polícia Civil, essa situação da carceragem, enfim, outras situações mais do efetivo, né? Eu entendo que também não é só a Polícia Civil, é militar e outras coisas mais. Por isso que a gente fica assim, até meio traumatizado já está com a situação aí do complexo, por exemplo, que seria não só para Blumenau, mas para 12 municípios como um todo, né?
Sim, exatamente. Tanto é que são 4 meses de governo e, como eu disse, pode ser pouco para Blumenau, mas R$ 1 milhão para a Polícia Civil de Santa Catarina é bastante. Como eu te disse, num orçamento aí de 79 milhões para manter tudo. Então a gente está fazendo um investimento aí que para mim é considerável, são 8 viaturas novas, diversos computadores. Então nós temos uma preocupação, nós conseguimos aí melhorar a situação da Delegacia de Combate à Corrupção da cidade de Blumenau, que atende toda uma região. Estamos fazendo também entrega de viaturas e equipamentos para essa Delegacia de Combate à Corrupção. Então, como eu disse, são 4 meses de governo, em nenhum momento nós dissemos que não aceitamos esse imóvel, mas nas condições impostas, onde nós deveríamos colocar no orçamento, nós não teríamos como, porque nós não temos esse recurso. E é claro que é importante fazer esse investimento em Blumenau e em toda a região. A gente sabe, eu estive na Central de Polícia, não é a primeira vez, esses 4 meses que eu estive em Blumenau, já fui outras 3 vezes na cidade de Blumenau para tentar colaborar aí nos trabalhos da Polícia Civil de Santa Catarina. Por determinação do governador Jorginho, uma preocupação do governador. Mas, como eu disse, a gente faz o possível. Esse investimento de viaturas, como eu disse, para mim é considerável. Nós vamos resolver o problema da cela da Central de Plantão Policial, a falta de manutenção na primeira delegacia de polícia também vamos resolver, mas como eu disse, são 4 meses de governo, a gente está resolvendo diversos problemas que foram deixados. Como o senhor também disse que tem um orçamento, e daquele orçamento todo de investimento que o senhor tem que fazer esse ano, vai sobrar quanto ali? R$ 500 mil? É 500 mil isso? reais. Então, R$ 500 mil, desses, realmente a gente entende que esse ano não vem além de R$ 1 milhão para cá. Vou lhe falar uma coisa, delegado, na altura da sua função de respeito, e o senhor não está aí, é claro, por questões políticas, existindo questão técnica, e eu sei da sua competência, a gente foi tão preterido aqui, eu vou buscar longe, delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil catarinense. Vou buscar a época que o secretário de Segurança Pública era o Ronaldo Benedetti, sul de Santa Catarina. Aqui eu chamava ele de Ronaldo Lero Benedetti, só para ter um adendo, porque ele enrolava, e aqui não vinha nada da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, efetiva, era uma coisa muito complexa, sabe? Então, você imagina, desde a época do PMDB, que tocava lá a Secretaria de Segurança Pública, a gente tinha essa situação de ser preterido, aí depois veio a região norte do estado, aí voltou pro Moisés, aí o governador Moisés foi a região sul de Santa Catarina, e nós aqui a ver navios. Então, senhor, desculpe, aqui é um desabafo de uma pessoa que vive a cidade, comunicadora há 36 anos de idade, e que se eu não lutar por aquilo que é meu, ou seja, que eu faço parte, que é a nossa comunidade, meu caro, aí vai ficar complicada a situação, entendeu, delegado? Então eu queria que você tem R$ 500 mil só para o ano inteiro, ou seja, vem R$ 1 milhão para Blumenau e ponto final, mais nada. Como eu disse, esses são os primeiros 4 meses, o governador está preocupado com diversas situações, em especial com a segurança pública, ele depende do orçamento do Estado de Santa Catarina para fazer execução e do crescimento ou não de receitas. Como eu disse, nesse primeiro momento nós já vamos fazer um investimento que para mim é considerado alto para a Polícia Civil, que é que é uma pequena parcela do governo, e nós vamos buscar intensificar, junto ao secretário da Fazenda, a busca de mais recursos. Mas, como eu disse, falando na questão do complexo, isso não é uma questão tão simples. Eu vou encaminhar a documentação, onde, para fazer a doação do terreno, era necessário colocar esses 10,5 milhões. Então, eu tenho que parar a polícia, parar as operações, porque isso gera gasolina, isso gera custos, e isso eu não tenho como fazer, porque a gente tem que atender 295 municípios, nós temos 405 delegacias no estado de Santa Catarina, então algo extremamente complexo, a gente tem trabalhado para atender todo o estado. Então, o que eu já entendi aqui, delegado, da mesma forma que eu estou colocando um pouco, com todo o respeito, o senhor na parede aí para perguntar o que está acontecendo mesmo, vamos ter que dar uma conversada com o governador também para ver se ele aumenta o seu orçamento para vir mais para cá, não é? Para a gente tentar ter um investimento maior aqui devolver aquilo que vocês arrecadam daqui, que o governo do estado arrecada daqui. Delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, obrigado pela participação, um grande abraço. Valeu, um abraço.